Olá, alunos do sexto ano, professor Esquilaço de Ciências. Estamos aqui para a nossa videoaula da atividade 8. Lembrando que na atividade 7 passada nós falamos sobre substâncias puras e mistura. Então, na atividade 8 de hoje, respondendo essas questões que eu já passei na semana passada via material para vocês e coloquei lá no Classroom, né, o Google Sala de Aula. Vamos responder essas questões com calma e tranquilamente aqui para não ficar dúvida, tá? Sobre como a gente faz a separação de diferentes misturas. Então vamos lá. Só para lembrar, a gente tinha visto que os materiais podem ser separados em dois tipos, né? Substâncias puras e misturas. Então nós temos aqui que a substância pura, ela é formada por um único tipo de componente. Então nós temos aqui o H2O, a água. Então a água só tem H2O na água pura, tá? Ou no caso aqui é o grafite, que é feito de carbono. Então só tem um tipo de material aí, uma substância, carbono. Então por isso que é chamado de substância pura, porque só tem um tipo de componente. Agora, quando eu tenho mais de um tipo de componente, aí eu vou ter a mistura. E nós temos dois tipos de misturas, a homogênea e a heterogênea. As homogêneas, lembrando que homo é igual, homogênea quer dizer que está tudo ali misturado, você não consegue diferenciar um do outro. Quando você coloca açúcar na água e você mistura bem, o açúcar vai estar dissolvido na água, então você não percebe o açúcar diferente da água, a não ser que você ponha muito açúcar, aí ele vai afundar, é um processo de decantação que nós vamos ver mais para frente. Mas é quando você coloca açúcar em pouca quantidade e mistura, quando você não atinge o que a gente chama de nível de saturação, a água misturada ali fica dissolvida na água. O açúcar dissolvido ali na água fica dissolvido, então você não vê, tá? Formando, lembrando que isso se chama solução. Agora, hétero é diferente, heterogêneas são diferentes, tipo água com óleo. Você vê claramente a água e o óleo mais na parte de cima, tá? Ok, fazendo relembrando esse assunto, né, de materiais, as substâncias puras e misturas, vamos para a separação. Então nós temos aqui alguns tipos de separação, né, a catação, ventilação, levigação e peneiração. Então nós vamos ver daqui a pouco mais especificamente alguns desses. Mas catação, vou dar um exemplo rápido. Você separa a sujeira que vem junto com o feijão, se chama catação. Ventilação, o pessoal que pega, no caso aqui arroz, que usa uma peneira, ele joga para cima o vento, por isso que chama ventilação. O vento tira o que é mais leve. E no caso o arroz que é mais pesado, ele cai de volta na peneira. Então é uma maneira de fazer também uma separação. Aqui a separação do ouro, quando o pessoal vai buscar ouro, eles pegam esse processo tipo tipo de uma bacia que tem um formato específico e você vai girando e no meio você vai tirando o que é mais que tem de uma densidade diferente, até que sobra aqui, quando você está vendo a diferença entre o ouro e outras substâncias que estavam misturando. Bom, era uma mistura, né? Então você vai separando os dois aqui. E sendo que ainda o ouro, eles colocam o que é proibido, eles colocam mercúrio, que é uma substância tóxica, que é o mercúrio, ele se gruda no ouro. Então depois, quando eles fazem no final, sobra o mercúrio com o ouro, eles aquecem o mercúrio que evapora, aí só fica o ouro no final. Só que esse mercúrio que evapora, ele pode causar problemas seríssimos para quem respira perto. E a peneiração, que você já deve ter feito algum tipo de peneiração na sua casa. Então, esses aqui são métodos de separação de mistura mais simples e tem aqueles feitos em laboratório. Olha só essa estrutura aqui. Tem uma solução, ela está sendo aquecida, aqui está o nome dos equipamentos, o bico de Bunsen, que produz o calor, é aquecido, tem um termômetro para ver a temperatura, uma rolha para que essa água aqui evapore e não saia, essa água vai passar aqui, e vai entrar água, sai, entra uma água fria aqui, isso aqui é um condensador, a água entra fria e sai quente, por quê? Porque ela tira o calor dessa água, desse vapor quente que passou aqui, e aí no final cai, no caso aqui, uma água destilada, tá? Qualquer tipo de substância misturada aqui na água foi retida aqui,
ou aqui, e aqui vai cair nesse Erlenmeyer a substância pura, tá? Deste lado. Tudo bem? Então tá, vamos ver exatamente. Primeiro, método de separação de misturas heterogêneas. Então são aquelas que você consegue ver a separação. Então, primeiro, método de separação de sólidos é o catação. A catação trata-se de um método de separação de misturas heterogêneas sólidas através de um processo que separa sólido de sólido. Então, aqui são grãos de café que pessoas estão catando diferentes, vamos dizer, diferentes materiais que não são o grão, não é o grão de café, não são os grãos de café. Então, tudo que não é grão de café, eles tiram, ou até um grão de café que torrou demais, está queimado, e isso pode afetar o gosto. Então, essas pessoas são treinadas a saber exatamente o que eles têm que catar, separando então sólido de sólido. Aí só vai sobrar os grãos de café de qualidade, que aí vão ser moídos, feito pó e vendido no comércio ou exportado até para outros países. Outro tipo de catação, isso aqui é um centro de reciclagem. E esse aqui é grave, porque geralmente um centro de reciclagem ele só recebe materiais recicláveis. Nesse aqui tem até planta, está muito misturado. E o que são esses tambores? As pessoas estão aqui treinadas a separar. Então, o tambor verde vai pegar tudo que é vidro. O amarelo, como está escrito, vai pegar o metal. O azul vai pegar o papel, como está aqui. E os vermelhos vão pegar plástico. Então, essas pessoas são treinadas a separar isso, aquilo que não é metal, que não vem para o amarelo, que não é vidro, que não vem para o verde, que não é azul, que vai para o papel, ou vermelho, que vai para o plástico, ele continua dentro dessa esteira, porque isso aqui está em movimento, tá? Isso vai se movimentando e essas pessoas vão separando cada um. E aí depois esse material é vendido separadamente. Esse é um outro tipo de catação, tá? Ou seja, uma separação de sólidos. Outro tipo de separação de sólidos, chamado de tamização ou peneiramento. O processo de tamização e peneiramento é um dos processos de separação de mistura. Ele se trata de um processo mecânico de separação, onde os diferentes sólidos que compõem a mistura passam por um sistema de peneiras com diferentes malhas. O que é malha? Malha é essa gradezinha aqui, né? Que nós vamos ver alguns exemplos. Essa aqui é bem fininha, né? Então, essa malha, parte dos grãos fica retido na malha e a outra parte passa entre os vãos dessa malha da peneira. Então, aqui está peneirando o quê? Farinha. Então, vai passar farinha e vão ficar resíduos de materiais que podem estar nessa farinha de trigo, né, que no caso aqui parece que vai fazer um bolo, tem ovo ali atrás, tem óleo para fazer um bolo, um pão. E o que não for farinha peneirada fica retido aqui e geralmente isso é eliminado, jogado fora. Outro tipo também, olha a diferença, isso aqui dá para ver bem, isso aqui é uma estrutura montada com uma peneira aqui no meio. Então é uma obra, estão levantando aqui um muro ou uma parede, né? O rapaz aqui, o funcionário, pega essa areia, percebe como é essa areia e ela é jogada aqui em cima. Olha como é que a areia sai diferente. Então esse é o processo de peneiramento, tá? E o que ficou aqui em cima na peneira, ele é jogado fora. Aqui não aparece, mas é jogado fora, tá? Outro tipo de peneiramento. E olha isso que interessante. É uma máquina de separar moedas. Então as moedas costumam ter diferentes tamanhos. Então você põe todas as moedas aqui. Então no caso ele trabalha com 4 tipos diferentes de moedas. Ele põe as moedas todas aqui. Então, por exemplo, nós temos moeda, eu tinha, né? Hoje eu não vejo mais, de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Tá? Então seria uma máquina própria que conseguiria diferenciar porque para que tem isso? Para ganhar tempo. Você põe todas as moedas aqui, aí essa máquina vai girando aqui, vai pegando essas moedas e colocando. Conforme ela vai passando aqui, dependendo do buraco, né? Então aqui deve ser o buraco menor, tá? Então o que for menor aqui, cai aqui antes.
Aí, por exemplo, vamos pensar nas moedas de 5, 10, 25 e 50. Então a 5 que é menor cairia aqui, a 10 que é um pouco maior cairia aqui, a de 25 aqui e a de 50 aqui. Então isso é um tipo de peneiramento, é uma separação de mistura, no caso aqui, mistura de moedas. E olha como é que dá certinho aqui, olha aqui, ó. Essa aqui, todas da mesma cor, né? E mesma cor e tem o mesmo tamanho. Então esses são tipos de peneiramento, também é uma separação de sólidos. Outra separação de sólidos, né, é a imantação ou separação magnética. O que é isso? É um método também para separar dois sólidos. Só que um deles ele tem que sofrer uma atração de um ímã. Ou seja, um dos dois componentes da mistura deve ser um material magnético. Então repara a quantidade de porcaria que tem aqui embaixo, né? Madeira, borracha, papel, isopor. Mas aí vem com esse equipamento aqui, que isso aqui é um imã, né? Isso aqui talvez seja Japão, é lá na Ásia, né? Porque ou é coreano, ou é chinês, ou é japonês. Então ele ativa esse imã gigante, um eletroímã provavelmente, e ele atrai tudo que é metal. Então ele está separando de forma magnética os outros materiais. E a gente pode fazer isso de uma forma mais simples, né? Nós tinha misturado aqui areia e malha de ferro, uns pedacinhos pequenos de ferro. O que ele fez aqui? Aqui na mão dele, dessa pessoa, tem um imã, e olha como é que ele atraiu tudo para cá. Então ele pode deixar o ímã aqui, atrai tudo que é metal, que é metálico, e descarta essa areia. Aí ele consegue separar essa malha de ferro da areia. Então, outro tipo de separação de sólido, que é a separação magnética. Outro tipo de separação de mistura heterogênea, lembrando que são substâncias heterogêneas, substâncias diferentes. Agora, é uma separação de sólido que não dissolve em líquido, tá? Porque se dissolve tem que ser um outro processo. Então, separação de sólido que não dissolve em líquido. A filtração. Isso aqui, nós vamos ver que é mais comum do que vocês imaginam. Então, é um método físico de separação de mistura heterogênea, como nós vimos, quando temos um sólido disperso em um líquido. Basicamente, passa-se a mistura heterogênea por um filtro, ou isto é, um material poroso, quer dizer, um material que tem poros. A peneira é uma peneira é tipo de um filtro, só que as malhas são maiores. Aqui é uma malha menor, então a abertura é bem pequena que às vezes você não consegue ver. Então, por esse material poroso, esse filtro que tem o material poroso, vai ficar retidas as partículas sólidas suspensas. E a parte líquida vai atravessar o filtro. Então nós temos aqui esse elemento, esse recipiente se chama Erlenmeyer, tem um funil, tem um papel filtro, e aí ele está colocando, isso aqui é um becker, que tem uma solução, uma mistura heterogênea, o bastão de vidro é para misturar aqui, para ficar mexendo, para facilitar a filtração. E aí o que acontece? O sólido fica aqui e a solução filtrada passa. Então esse é um tipo de filtração. Onde a gente usa isso? Olha aqui, fazer café. Quando você faz café, você vai lá, ferve a água, aí você põe uma certa quantidade de pó de café, mistura. Tem gente que já põe o açúcar também, aí põe lá e mistura. E aí o que faz? Passa por esse coador, que pode ser de papel, né? Mas antigamente se usava muito coador de pano. O que acontece? O papel, desculpa, o filtro aqui de pano está retendo o pó de café e passa o café por aqui. Hoje em dia tem lugar que quando vende café traz isso aqui na mesa. Esse é um exemplo. Ele já traz o pó, a água quente, joga aqui e a pessoa fica mexendo, o café fica pronto na hora e ela bebe, né? Aí geralmente vem sem açúcar, a pessoa põe açúcar ou adoçante, o que for do agrado dela, tá? E outro tipo também, para quem tem esse tipo de filtro aqui, o filtro é assim, aqui eu peguei essa imagem na empresa que comercializa esse filtro, eles cortaram no meio o filtro para mostrar como é que é dentro. Então, esse a gente chama tudo de filtro, mas na verdade o filtro é isso aqui. Você põe a água aqui em cima até a água aqui em cima. Aí isso aqui vai filtrar a água e por aqui todos os sólidos, a sujeirinho que pode ter aí,
fica retido nesse filtro e a água limpa sai por aqui, a água filtrada. E aí você abre a torneirinha e bebe a água filtrada porque reteve. E tem alguns filtros que tem algumas substâncias que até matam qualquer tipo de bactéria ou ser vivo que possa ter na água que você colocou aqui. Inclusive esse filtro aqui, se eu não me engano, ele é exportado até ele é exportado, né? Exportado para outros países é repetição, porque exportado é sempre para fora. Mas ele é enviado para outros países lá fora, ou seja, esses filtros são exportados porque eles são muito eficientes. Tudo bem? Então, esse é o tipo de filtração. Outro tipo de separação de sólido não dissolvido em líquido é a decantação. Ribeirão, a gente sabe que Ribeirão tira a água do aquífero Guarani, mas nem todas as cidades têm um aquífero para tirar água. Quando eu estudei em São Carlos e Araraquara, eles não têm, eles tiram água de alguns poços, mas boa parte da água destinada à população, ela passa por uma estação de tratamento de água de abastecimento, né? Então, decantação é um dos processos. A decantação é um método de separação de misturas heterogêneas de dois tipos. Separa o líquido do sólido e os líquidos immiscíveis. Que é isso? O que é líquido immiscível? Líquido immiscível é aqueles que não se misturam, tipo água e óleo. Então, essa técnica física, ela se baseia na diferença da densidade entre os componentes de mistura. Como assim? Então, vamos ver o processo aqui. Isso aqui é uma estação de tratamento de água de abastecimento, que é diferente de estação de tratamento de esgoto. Esgoto é no final, que é jogada no rio. Aqui, pelo contrário, a estação de tratamento de abastecimento, ela pega a água do rio, ou lago, né, mas geralmente é rio, traz para a estação, aí vai ter o tanque de dosagem, que vão ser acrescentadas substâncias aqui, uma delas é sulfato de alumínio, que aqui tem tipo de uma hélice que fica misturando o sulfato de alumínio com essa água, que costuma vir marrom do rio, ela vai formando pequenos flocos, por isso que chama floculador. Floculador é onde vão ser formados esses flocos. E aí essa água passa para cá. E esses flocos, eles vão ter uma densidade diferente. Então, como a densidade é diferente, esses flocos, eles são ditos, vamos dizer, são mais pesados, eles vão para o fundo do decantador. Então, o que é decantador? Decantador é quando afunda, tá? Então, quando você mistura muito, pode ser açúcar ou você vai fazer leite com chocolate, você mistura, aí você acaba de beber lá no fundo, sobrou. Por quê? Porque parte dele que não misturou no leite afundou. Então você repara que a água que passa aqui para a última etapa de separação de mistura, ela é em cima. Por quê? Porque aqui em cima, o que estava de floco aqui em cima não tem mais. Quando ele entra aqui, conforme ele vai, o floco vai se movimentando, ele vai caindo. Então a água aqui ela está bem mais limpa que aqui e mais limpa ainda que quando entrou. E a última etapa também tem o processo de filtração. Essa água que entrou aqui vai passar por outro processo de filtração, aí é retirada aqui embaixo, então essa água estaria própria para o consumo. Só coloca cloro caso haja alguma contaminação até chegar nas casas das pessoas. Então chega no reservatório e aí é distribuído para todo mundo. Então esse é o processo. Decantação vai para o fundo. Olha aqui, isso aqui é um funil de bromo. Aqui nós temos os líquidos, ó, imescíveis, que não se misturam. Tem uma parte aqui, ó, tá vendo a divisão aqui, ó? São duas fases, uma fase e outra fase. 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 Tá? Até parece que pode ter mais, mas não dá para identificar direito. Então você abre aqui, são torneirinhas, essa torneirinha é ligada. Quando chega na divisão, um pouquinho antes ele para. Aí ele pega um recipiente, tipo assim, vai ser o lixinho, ele liga e o encontro que um pouquinho para baixo dessa fase e um pouquinho para cima, ele põe nesse lixinho. E aí ele joga fora. Aí começa a separar a outra parte que está em cima. Então esse meio aqui é descartado, porque aqui é muito difícil você conseguir parar justamente na hora que você separa, para não ter esse perigo de contaminar os dois materiais que você está coletando, você elimina esse encontro aqui, um pouquinho dele,
para não ter esse perigo, tá bom? Então esse aqui é o tipo de decantação. E decantação por quê? Porque esse aqui, devido à densidade estar mais embaixo, essa densidade diferente está em cima. Então a decantação tem a ver com a densidade dos materiais. É como se fosse, entre aspas, mais pesado ou mais leve, né? Mas a decantação é mais denso ou menos denso, tá? Então nós temos aqui o outro método, sólidos não dissolvidos em líquido, é o chamado centrifugação. Acelera o processo de decantação. Quer dizer, é um tipo de decantação, só que ele vai numa máquina que vai facilitar a separação dessas diferentes substâncias, né, que tem na mistura. Então, por exemplo, aqui uma pessoa doou sangue, quando pega o sangue da pessoa, ele está tudo misturado, ele é totalmente vermelho. Quando você põe nesse aparelho, que é a centrifugação, ele fica girando em alta velocidade, até que no final o que aconteceu? Como acelerou a decantação, eu vou separar em três partes. O sangue tem três partes. O plasma, que é a parte amarela aqui, ou chamado de soro também. Os leucócitos e plaquetas são tipos de células, é uma camada fininha. E embaixo são as hemácias, os glóbulos vermelhos, que é justamente quem dá a cor ao sangue. Mas olha que interessante aqui de novo. Ó, então eu coletei o sangue, tá vendo? Tem diferentes materiais aqui. Tem a hemácia, tem a célula branca, a plaqueta e tem o plasma aqui. Quando eu passo na centrífuga, ele é separado. 55% é plasma. Uma camada bem pequenininha aqui, por isso que é só 4%, é white blood cells. O que é isso? Células brancas do sangue. E plaquetes são as plaquetas. E aqui embaixo, 41%, são as red blood cells. Que é isso? Células vermelhas do sangue, tá? Que são as hemácias, ou também chamados glóbulos vermelhos. Então, esse é o processo de separação chamado centrifugação, certo? Muito bem. Ainda dos sólidos não dissolvidos em líquido, a dissolução fracionada. O que é? Esse método ele é empregado para separar uma mistura heterogênea, de dois ou mais sólidos, sendo que apenas um deles é solúvel. Quer dizer, vão ser dois ou mais sólidos, e um deles é solúvel em determinado solvente. Então, por exemplo, eu tenho aqui areia e sal. Como é que eu vou separar a areia do sal ou o sal da areia? Eu adiciono água. Por quê? Porque a água e o sal vão formar uma solução. Então, vai ter água com sal e areia aqui. Aí eu vou passar por um processo de filtração, e aí esse processo, o que vai fazer? Vai passar somente a água e o sal. Aí vai ficar areia aqui. E depois, como é que eu separo o sal da água? Aí vai ser o processo de aquecimento. Você vai aquecer essa água por ebulição ou por evaporação. Vai sobrar somente o sal que vai ser reutilizado, porque a água evapora e o sal fica. Tá? Então, isso aqui é a dissolução fracionada. E está aqui, ó, como a areia fica aqui, e essa água pode estar misturada com sal. Tá? E para finalizar, né, a mistura de líquidos immiscíveis, só para relembrar, líquidos immiscíveis que não se misturam. Então, a separação de líquidos immiscíveis, ou seja, que formam uma mistura heterogênea com duas fases bem distintas. Ó, pode ser aqui água e óleo, tá? Ela é utilizada com um tipo especial de funil, chamado esse funil aqui. Tá? Que tem uma torneirinha aqui e esse caninho aqui. É chamado funil de bromo ou funil de decantação. O líquido mais denso fica na parte inferior do funil, tá aqui, ó. É mais denso. Não é mais pesado, apesar de parecer que é, mas ele é mais denso, fica no fundo, menos denso, flutua. E aí você vai controlar, né, essa parte inferior do funil vai ser escoada e vai ser controlado por essa torneirinha aqui. Então nós temos aqui um Erlenmeyer, o funil de bromo ou funil de decantação e um suporte universal que segura esse funil de bromo aqui. Eu abro a torneirinha, isso aqui vai descendo, 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 até que um pouquinho antes eu paro. Lembrando que eu descarto esse meio, porque vai estar misturado, e depois eu consigo só coletar o óleo, certo? Então é isso, gente. Todas as respostas
né? A gente conseguiu dessas perguntas que nós fizemos, que tinha na atividade, e aí na próxima aula a gente continua falando sobre essa separação de misturas, que tem agora as misturas homogêneas, como é que faz para separar misturas homogêneas, ou seja, que elas estão misturadas. Tá bom? A gente viu rapidamente aqui um exemplo, mas nós vamos ver melhor na próxima aula. Tá bom? Então, abraço e até mais, gente.